Boa noite, amigos e amigas que gentilmente nos brindam com essa audiência super qualificada em mais um Ultra Talks. Hoje temos aqui um episódio histórico, pois estamos mudando o nosso formato, como para quem já nos acompanha agora em estúdio, com os convidados aqui presencialmente, para entregar a vocês o já consagrado conteúdo da Ultra Talks de uma forma mais dinâmica, mais fluida, mais humana. Tenho aqui hoje a grata satisfação de ter dois grandes amigos, o Albert e o Kaique, e no melhor modelo Ultra Talks, vou passar a palavra para que eles se apresentem a vocês. Albert, por favor. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, Pires. É um verdadeiro prazer estar aqui. Espero estar no nível, né, do nível do Ultra Talks que todo mundo conhece. Me apresentando rapidamente para quem não me conheça, pelo meu sotaque verão, sou o gringo aqui da mesa. Eu sou natural de Barcelona e veio para o Brasil há mais de 4 anos já para empreender mais uma vez. Neste caso, abrindo as operações da Belvo aqui no Brasil. Para quem não conhece, a Belvo é a principal plataforma de Open Finance para a América Latina, né? Brasil, México, Colômbia como principais países. E um pouco do meu background, e por que Brasil, por que Open Finance. Eu sou, enfim, graduado na administração de empresas, fanático da economia, das finanças e nerd também. Então, desde pequenininho, eu gostava muito de tecnologia. E antes de terminar a faculdade lá na Europa, já comecei a ver essa fusão que tinha, né, que se falava, né, entre o que eram as novas tecnologias e o mundo financeiro, que na vista da população em geral parece uma indústria arcaica, né, super antiga, com sistemas que ainda falam de COBOL hoje em dia. E vi uma oportunidade lá e comecei a trabalhar em o que hoje todos conhecemos como fintech, né? Nessa época não se falava, 2009, 10. E comecei em câmbio, em FX, criei uma plataforma que concorria contra os bancos, né, oferecendo uma solução de câmbio muito mais efetiva para empresas, algo que a gente vê aqui no Brasil, né, tem várias fintechs também nesse sentido, nesse âmbito, e agora entrando para a PF. Eu lembro que eu comecei em paralelo com a Wise. Wise estava, que era TransferWise nessa época, eles focados no mercado B2C, eu focado no mercado B2B para empresas. Essa foi minha primeira aventura em fintech. Aí o CTO da empresa, um cara bem sábio que vinha de IBM, um gringo, aprendi um monte de tecnologia com ele. Aí me forjei como produteiro, né? Então, a partir daí eu sempre fiz produto. Ainda hoje, acho que é só a minha paixão, mas que construir empresa é construir produto mesmo, né? Então, aí a gente fez bem, o roteiro normal de uma startup, né? Desde seed, a gente levantou várias rodadas de investimento. A empresa foi vendida o ano passado para BNP Paribas, então o maior banco francês comprou uma empresa que no dia era considerada concorrente, né? E nessa época os bancos davam risada, né? Que a gente conseguisse fazer alguma coisa. Daí passei para outra startup. Aí, nesse sentido, eu via que o mercado bancário a concorrência entrava em tema de custos, né? E aí, com dinheiro e com tempo, os bancos conseguiam replicar. Mas mesmo assim, eu vi que tinha muito para melhorar e falei, cara, se quer mudar a indústria financeira, mais que gerando concorrente, você tem que mudá-la desde dentro. Então, aí criei uma empresa para fornecer software para bancos, ajudar as pessoas físicas e as pessoas jurídicas a gerir melhor o seu dinheiro dentro do banco, né? Então, aí teve uma exposição internacional com bancos de todo mundo, né? Diferentes portes, mas sempre com o mesmo conceito, né? Já esse conceito de transformação digital, a tão temida transformação digital. A gente estava conversando aqui brevemente antes de começar sobre o movimento, né, do mundo físico para o mundo digital, se já todos os usuários, né, estão preparados para uma mudança para o digital, se não, o que vai acontecer. E aí a empresa teve bastante sucesso. Como eu falei, a gente começou, trabalhamos com mais de 200 bancos, e isso me deu exposição a um conceito novo que já estava acontecendo lá fora,
que está acontecendo aqui no Brasil, né? Que com a aparição das fintechs, tanto PF, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, cada vez mais tinham sua vida espalhada entre diferentes fornecedores. Já não tem aquele conceito de eu tenho toda a minha vida com o mesmo banco. Então, isso gera uma necessidade, né, que é trazer dados de outros lugares, né? Então, o famoso conceito de Open Banking, que hoje vamos falar mais em detalhe. Então, aí aprendi um monte. A gente vendeu a empresa, sobrevivi 2 anos de diligence com a Master, terminou saindo e terminamos vendendo para um burô de crédito. Então, isso daria para outra. E aí, enfim, depois da venda, surgiu a oportunidade da Belvo Brasil. Então, a nível de produto, a nível de conceito, é algo que já dominava, né? Eu já tinha integrado todos os agregadores do mundo. Eu fui o primeiro cliente de Plaid, famoso Plaid nos Estados Unidos. E essa história. Então, enfim, acho que eu estendi aqui um pouco. Acho que podemos entrar mais em detalhes sobre a aventura mais recente aqui na Belvo ao largo deste talk. Não tem mais nem menos. A sua história, eu já te disse pessoalmente, a sua história é incrível e vale a pena ser dividida. Do outro lado da mesa, um outro grande amigo, se a gente for contar aqui o tempo que a gente já se conhece, a gente vai ter problema. O grande Kaique. Kaique, por favor, se apresente para nossa audiência. Bom, vou tentar fazer uma história longa, curta, né? Mas, bom, esse ano particularmente estou, né, completando 40 anos aí de estrada, né, de carreira profissional. E comecei como operador de Open, vocês não devem nem saber o que é isso, né? Mas a mesa ali, capital aberto, mercado de Open Market. Depois trabalhei muito com produtos de investimento, vendendo para pessoa física, jurídica. Na época que liquidar uma operação de investimento, você tinha que ir até o cliente, pegar o cheque e voltar para liquidar na tesouraria. Então, hoje é impensável isso, né? E passei pelo Citi também, pelo Citibank, depois do Citi, acabei indo para a Inglaterra, também fazer MBA, voltei, o pessoal do Citi tinha ido para o Banco Nacional, onde foi, eu diria, um terreno bastante criativo na época, né, com bastante inovação para a época, né, então esse foi o primeiro bloco ali da minha carreira, trabalhando também com desenvolvimento de produtos. Então, faço o coro aí à tua colocação. Acho que desenvolvimento de produto é um cerne fundamental dos business, porque ali a gente está falando de tudo, né? Desde a criação, da rentabilidade, do público-alvo, né? Então, concordo. E depois eu fui inserido no varejo. O João Carlos Paz de Mendonça, que eu tive prazer, inclusive, de encontrar no final do ano passado, quando a gente lá no Mateus adquiriu algumas lojas do antigo Bom Preço, que depois Big, depois Carrefour, e acabaram voltando, né? Acabei voltando em Recife, tive o prazer de reencontrar João Carlos Paz Mendonça, quem me inseriu efetivamente no varejo, e trabalhei lá tocando Hipercard durante 4 anos, quando o Álvaro me chamou e que eu conheci o Pires, né, para montar a Fininvest aqui em São Paulo, lembra? Exato. Então, ali no Brooklyn, né, a gente montou a Fininvest e também desenvolvimento de produtos financeiros para o varejo, né, private label, carnê, o velho carnê, né, e até cheque pré-datado. Nossa, agora tô mesmo Produto 37. Produto 37, exatamente. E, bom, a gente cresceu muito na Fininvest, depois eu tive também a oportunidade de trabalhar com a Abílio, fui montar a parte de serviços financeiros no Grupo Pão de Açúcar. Depois do Pão de Açúcar, tive uma breve passagem Depois o Itaú comprou, né? Acabou comprando a operação de serviços financeiros, tive uma breve passagem pela Mastercard, né? Por bandeira. E depois fui montar o Banco Carrefour, que foi um projeto fantástico, porque de fato foi o banco do zero ali, né? Veio levar uma administradora para se tornar um banco, né, de varejo, como a gente estava conversando um pouco antes. E depois acabei migrando também para banco de média e pequena empresa, o Banco Topázio, no Sul. Fiquei na ponte aérea durante 5 anos, entre São Paulo e Porto Alegre, onde ali foi uma implementação do Bank as a Service. O Topázio acabou virando muito um celeiro ali de Bank as a Service e comecei a entrar em conselhos também. Acabou que eu migrei para o conselho do Grupo Mateus,
e que eu estou já há 4 anos no Conselho do Matheus e que tem sido uma experiência fantástica, até porque eu voltei, né, eu tive a oportunidade, assim, eu diria, o privilégio de trabalhar com os ícones do varejo brasileiro, né, Abílio, João Carlos e hoje eu sou Matheus, né, então, assim, é uma experiência fantástica, então, até quero escutar muito, né, aqui também e contribuir dentro desse tema, né, que é Open Finance, porque o varejo, mais do que ninguém, é quem acaba, é onde acaba, né, usufruindo desse benefício na relação consumidor-varejo. Mas, mais uma vez, brigadíssimo pelo convite, Pires e Lincoln aqui, e Ultra Talks para esse painel. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado por estar dando a sua audiência para esse espaço Ultra Talks, hoje num formato novo. Espero que você goste. Nós estamos adorando fazer isso aqui, está muito divertido, está muito legal e está muito denso de conteúdo. Então, assim, a gente escutou aqui duas grandes experiências, duas grandes, brilhantes. O Albert estou conhecendo hoje, mas conheço a história, a trajetória, o Kaique já conheço, né? Quem é desse mercado e não conhece o Kaique não é desse mercado. Então, a gente tem aqui algumas experiências, caminhos que por caminhos diferentes, vocês começaram a carreira, mas hoje a gente se reencontra, ou o caminho de vocês se reencontra ou se encontra num tema que a gente está trazendo para a pauta, que é o Open Finance. Então, uma realidade aqui que viveu a febre dos anos 90, 2000, do varejo como canal bancário, porque o Brasil, né, até hoje, mas o Brasil foi um país de extrema desbancarização, então atingir o cliente no ponto físico, sem conhecimento da renda, sem ter renda presumida, sem ter renda declarada e tal. E hoje, vindo pelos canais digitais, encontrar o cliente, e você fez essa experiência no mercado de fintech e que já nasce com esse espírito de startup, né, que a gente gosta de falar muito do espírito empreendedor que vai para a inovação sem saber exatamente se está dentro da regra, ou se a regra vai durar, ou se a regra vai vir. E hoje a gente se encontra num assunto que permeia toda a nossa sociedade, já está em atividade, já está funcionando, mas a gente não escuta muito a repercussão do mercado. E aí eu queria entender como esses dois mundos enxergam essa questão do Open Finance. Tanto o mundo que já conhece esse brasileiro, quanto o mundo que já está olhando esse produto como um produto extremamente conhecido no mundo, mas iniciante no Brasil. Eu queria até para ajustar aqui o andamento, na verdade eu queria pedir para o Albert, com o conhecimento fundamental que ele tem do tema, porque a gente tem uma audiência extremamente qualificada, de gente que já conhece, sabe do que nós estamos falando, mas a gente, graças a Deus, a gente tem uma audiência jovem, o jovem empreendedor está aqui, o jovem executivo está aqui, muita gente em formação está aqui. Então, queria que, antes de responder a brilhante pergunta do meu amigo Lincoln, que você desse da forma que você costuma fazer, fluida, simples, diz para a turma o que é Open Finance e onde que ele pode tocar as vidas humanas, né? Rapidamente, e aí depois a gente parte para dizer como é que isso está tocando a sociedade brasileira, em que tamanho, em que jeito, em que dor. Boa, e vou começar quase com um tema que se hoje estivéssemos aqui no comitê do Open Finance, né, com o Banco Central, quase que às vezes parece um tema tabu, que será que foi acertado usar um termo em inglês para definir algo que tem tanto impacto na sociedade, onde o inglês hoje não é ainda uma língua bem entendida, né? Então, como a própria palavra fala, né? Open Finance, né? Abertura... Mas que Open Finance, o termo inicial era Open Banking, né? Aí se ampliou Open Finance porque toca outros temas que não são bancos, né? Toca investimentos também, eventualmente previdência e por aí vai. Mas o que significa a abertura do banco, eu vou fazer aí um símil com o que todo mundo vai entender, né? O conceito Open Banking basicamente significa a abertura do banco no sentido que você não necessariamente precisa estar, né, no canal bancário para bancarizar, né? E putz, Albert, o que significa isso? Vou trazer um exemplo, todo mundo vai entender.
Galera hoje usa celular, smartphone, né? Alguns usam iOS, outros usam Android, né? Mas o fornecedor do e-mail que as pessoas usam é o Gmail, é o Yahoo, é o Hotmail. Mesmo assim, a pessoa usa o aplicativo de e-mail do Apple, né? Do iPhone, você tem aí. Esse é o mesmo conceito que o Open Finance, né? A eleição de onde você bancariza é do usuário, né? Então, aí Gmail não proíbe, aí, Pires, você usar o aplicativo do Apple, que poderia ser considerado uma prática anticoncorrencial e concorrencial, né? Aí, Gmail poderia bloquear o uso, né, do teu e-mail no canal do concorrente. Mas, a fim das contas, separar o fornecedor do serviço da experiência é chave, né? E aí cada um se especializa no que sabe, né? Então, por um lado, tem o produto bancário, produto financeiro, por outro lado, tem alguém que é bom em experiência do usuário, ou construir novos conceitos, né? Novos produtos que não necessariamente sejam bancários, por em cima do produto bancário. Então, esse acho que é a definição mais básica do que é Open Finance. E entrando em detalhe, também assim, tem dois grandes blocos quando falamos Open Finance no Brasil. Um grande bloco é dados, que é a capacidade de você levar o seu histórico bancário para onde você quiser, seja para outra instituição financeira ou para uma montadora de carros que a gente conversava antes, seja para um aplicativo bacana que você viu lá na App Store que ajuda você a gerenciar suas finanças. E do outro lado tem um grande bloco que é bloco de pagamentos, né? Então também você conseguir fazer um pagamento do seu banco através de outro canal, né? Que a gente já faz isso hoje a diário, né? Hoje quando a gente paga com cartão, canal é de outro, né? Da bandeira. Perfeito. Só que tem um banco por trás que está sponsorizando, está fornecendo crédito, etc. Então, esse conceito mesmo aí. O quanto isso está disponível? Você falou agora, eu consegui usar isso para um aplicativo de gerenciador financeiro. Isso é permitido? Eu consigo montar uma startup e pedir essa autorização para os bancos ou eu tenho que ser banco? Não, então consiga sim. Os inícios, né, o Open Finance, como foi concebido aqui no Brasil, entre instituições financeiras. Então, hoje, as primeiras que começaram a participar eram os próprios bancos. Por exemplo, os primeiros que participaram foram os bancos S1, que foram obrigados, né? Então, entre eles, conseguiam compartilhar dados, né? Aí, aos poucos, foi se ampliando o ecossistema de participantes. Então, aí já hoje entram IPs, SCDs, enfim, outras empresas reguladas pelo Banco Central. Tem umas regras a ser seguidas, né? Então, antes de você poder começar a trazer dados do seu banco, também você, enfim, tem um princípio que se chama de reciprocidade, então tem que compartilhar os seus dados, etc. E aos poucos você vai ampliando para o mercado fora das fintechs. Por exemplo, o papel que a Belvo absorve, né? A Belvo hoje é uma instituição regulada pelo Banco Central e nós somos o gateway para entidades não reguladas conseguir, né, obter os benefícios do Open Finance, né? Então, sim que existe, está sendo implementado. Então, o Open Finance em geral é também super novo, né? Então, não podemos esquecer que tem 2 anos de vida, vai lá, tem 1 ano funcionando perfeitinho do lado de dados, então algo super incipiente, né? Então, um Bank as a Service, ou Open Banking as a Service para as exato, para outras instituições, né? Seja varejo, enfim, aí sky's the limit, né? Então vai ter aplicativo para tudo que vai poder usar. Eu gosto de falar, é um exemplo muito bizarro, espero que isso não chegue aqui no Brasil, mas lá na China existe um Tinder Tinder chinês, que usa os dados do Open Finance para você conseguir clusterizar a população e fazer que as pessoas que se encontrem lá no aplicativo tenham mais afim até por nível de renda. É absurdo isso, enfim, pessoalmente acho antiético, mas é um exemplo o extremo, né, que pode representar a Tem abertura demanda dos para dados. isso. Seguramente tem. Conhecendo o Brasil agora, após 4 anos, provavelmente teria muito sucesso. Se é ético, eu também concordo, mas... Kaique, do lado do varejo, que você, na sua apresentação, disse muito bem, acaba sendo onde tudo acontece. O Lincoln tem uma frase ótima também, que tudo que a gente discute aqui acaba lá no checkout. Tudo que a gente discute acaba lá no checkout, na troca, na troca de mãos da grana. Você vê as coisas com essa ótica? Você vê as coisas com essa simplicidade? Ou alguma coisa disso te assusta do ponto de vista da perspectiva do varejo? Não, eu acho, como a gente até estava comentando um pouco antes, eu acho assim, a gente precisa entender, tem 2 mundos, né? Obviamente, quando a gente fala de e-commerce, é um mundo onde a relação, por mais que você tenha até um atrito, você pode de fato perder
a venda ali no último toque, né? Como a gente coloca, porque às vezes o cara não tá. O CVV é um bom exemplo, né? Que é aquele negócio, pô, o cara, não tô com o cartão aqui nessa hora, eu perco a venda, porque o cara disse, não, volto depois para. E não volta, né? Então, e no varejo físico, cada vez que a gente fala isso, há 40 anos atrás já era assim, né? Que é, cara, qualquer coisa que afete a produtividade na linha de checkout, ela é crítica, né? Então, assim, a gente precisa cada vez mais ter essas soluções do Open Finance mais empacotadas e tangibilizadas para o consumidor final, de uma forma que seja quase que autoexplicativa. Porque, e aí a gente tem vários países dentro de um país onde, né, as realidades, sejam culturais, sociais, elas trazem uma dificuldade de conhecimento dependendo da região, do estado, da cidade que você está operando. Então, é como tangibilizar, e sem dúvida nenhuma, eu acho que é um movimento que tem que vir para ficar, porque ele aumenta a concorrência entre as instituições financeiras. E a gente fala muito disso, né? O custo do crédito no Brasil é absurdamente alto, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Eu me lembro quando a gente estava recebendo investidores lá no Carrefour, no Banco Carrefour, e o investidor, não, quando é que vocês cobram por taxa? Eu falei, 20%. Ele disse, não, um CDI à época era 12,5. Ele falou, até que não é tão ruim, eu digo, ao mês. Aí, né, o cara, oi, né? Quer dizer, né, são questões que a gente fala, né? O custo do crédito no Brasil é extremamente elevado, por diversas razões estruturais, concorrenciais. Então, eu acho que o Open Finance vem ajudar muito, mas eu vejo uma dificuldade de tangibilizar efetivamente na ponta. Como a gente estava conversando, quando você fala de compra de alto valor agregado, como um carro, né, que você tem mais tempo para dizer, não vou perder aqui a venda, vem aqui, eu te dou uma solução, mas é como cascatear isso para a ponta de uma forma muito mais simples e que de fato tangibilize para o cliente que isso, para o consumidor final, que isso é um grande diferencial. E para nós varejistas, né, cara, como é que eu faço isso? Porque se você trouxer o varejo como sócio para esse movimento, sócio no sentido, eu acho que o varejo compra, porque no final das contas o que o varejo quer é viabilizar a venda, né, e trazer uma comodidade maior para o cliente. Então, eu acho que tem mas acho que ainda precisa evoluir, né? Acho que esses casos de uso, né? Você traz um caso de uso muito, muito real, que é como que eu uso desse novo instrumento que já está legal, que já está... a infraestrutura está posta, profissionais de empresas já levando isso como serviço para facilitar a vida. Mas do ponto de vista de caso de uso aqui para o varejo, como é que você enxerga? Então, um ponto que trouxe aqui o Kaique é bem relevante e não temos que esquecer, né? O famoso crediário existe por causa do varejo, né? E hoje ainda conseguimos ver pessoas que estão no checkout na loja física que ainda não têm cartão de crédito, que não foram aprovados. Então, essas pessoas, desafortunadamente, não podem usufruir do famoso parcelado, né? O famoso crediário, né? Então, isso também impacta a indústria, né? São menos vendas, tickets mais baixos. E, por outro lado, você tem clientes no varejo que sim que têm cartão de crédito, mas estão pagando juros de rotativo absurdos, né? Que agora temos a discussão, hiperendividando as famílias, já não tanto por causa do nível de compras que tem, mas pelos juros. Então, às vezes tem, agora por sorte foi limitado, né, a 2 vezes a dívida, mas é ridículo, né, que às vezes tinha pessoas que não chegavam no fim do mês, não por causa de que compravam excessivamente, mas por causa dos juros, né, que iam acumulando por impagar, né? Então, acho que aí o principal ponto de ataque de onde entra o Open Finance, né, tentar ter um setor de crédito mais saudável pelos 2 pontos, tanto por parte da população, né, em tentar chegar a uns juros mais razoáveis, né, como a gente pode ver em outras regiões do mundo onde a gente nos estamos espelhando para chegar, né? Eu venho da Europa, lá tem crédito ao consumo pagando 3% ao ano, né? Assim, sem justificar para que produto, sem garantia, né? Então, por um lado, e o outro, do lado da indústria financeira, né, ser mais eficiente também com a alocação de capital, né?
Que outros casos do varejo, além do crédito, que acho que é o mais relevante, o que mais impacto tem, como eu falei antes, né? Sky's the limit. Tem um dos outros grandes grupos, né, de casos de uso que provavelmente segue o crédito, é o gerenciamento, né, finanças. Tanto pessoas como pessoa jurídica também, né? Que é bem relevante. Às vezes as pessoas impagam por desconhecimento, né, e falta de educação, não porque não tenham dinheiro, eu sempre falo, e eu venho de escola de educação da administração da empresa, né, não confundir, né, a receita da empresa com o gerenciamento do fluxo de caixa, as duas coisas podem estar descasadas, aí só você precisa entender como jogar, né, como jogar o jogo, né, não significa que o seu negócio seja um negócio inviável, simplesmente que você não entende, então, isso aplica nas empresas e todo mundo entende, mas na vida pessoal também. Um conceito aqui bem que todo mundo vai entender, né? Se você vai na rua e pergunta qual é a renda disponível, né, na pessoa, vai te falar o salário mais o limite do cartão de crédito. Então a gente tem que começar por aí, né? A educação financeira é chave. E como você consegue educar as pessoas se hoje praticamente temos, não sei qual é o promédio de contas. Se pegarmos os dados oficiais do Banco Central, acho que não sei quantos, quase 1.000 milhões de contas abertas na população de 200 milhões de pessoas, né? Mas é assim, né? As pessoas cada vez mais têm as finanças espalhadas, né? Entre diferentes players. Eu recebo o salário em banco X, mas eu faço uma transferência automática cada mês para banco Y, porque o cartão é mais bonitinho. Eu tenho um crédito imobiliário aí com outra instituição e eu tenho um crédito alto com outra financeira. Então, no momento que as finanças estão espalhadas em diferentes aplicativos, é impossível para ninguém, com educação ou sem educação, controlar, né? Então, esse é outro dos pontos relevantes, né? E podemos pensar em outros casos, né? A gente trabalha muito, por exemplo, com empresas de contabilidade, coisas mais básicas, né? Mas conciliação bancária é uma tarefa manual, é absurdo que ainda hoje, né, não sei quantos milhões de horas e dias se destinam por parte de contadores neste país em fazer em conciliar as notas com recebimentos ou pagamentos, podendo ser automatizado, né? Então, automatização, incrível, eficiência. Incrível. Esse caso de uso aí eu nunca tinha pensado. E esse é o mais óbvio, né? Acho provavelmente. Mais simples de implementar. Cara, muito claro o ganho de eficiência que você vai ter com isso. Claro, você não precisa também ficar com receio de perder dinheiro ou de entregar a senha na mão de ninguém, mas é um cara de boa fé, que você confia, que está tratando os seus números, pode conciliar e mais um serviço para o contador de uma maneira simples e eletrônica. Bom, nesse sentido, né, enfim, aí você trabalhou em grande empresa também, se você vai até para a grande corporação, né, a gestão de tesouraria. Hoje em dia, a comunicação, como as empresas recebem a informação do dinheiro que tem na conta, é via arquivos ou FX, ainda hoje. Então, isso, desde CDE, que não tem crédito, até a grande mega corporação, que hoje não existe, né, um sistema de automatização de contas, né? Então, toda a indústria em geral. Perfeito. Engraçado, né? A gente começa a se apaixonar por um conceito, isso em todos eles. Foi assim no Pix, foi assim no Instant Payments, está sendo assim no Open Finance. A gente se apaixona pelo conceito, usando anglicismo ou não. Nós que somos do mercado já começamos a tratar do tema e nos apaixonar pelo tema. Já começamos a falar dos casos de uso, que significa o que vocês dois citaram nas apresentações. Já começamos a produtizar, ou tentar produtizar esse negócio. Mas o grande público talvez hoje interprete tudo como, nossa, que novidade, que rápido, como as coisas estão mudando. Nós que militamos no mercado, a gente sabe que a coisa não é meio assim, né? Datas já foram postergadas, o regulador pressiona de um lado, os players não entregam do outro. Nós sabemos que as coisas estão andando mais lentamente do que poderiam, apesar da grande população achar que está tendo um monte de novidade. Queria migrar um pouquinho do conceito e falar um pouquinho de implementação. Kaique, você citou uma frase na sua última resposta dizendo assim, se vocês usarem o varejo como sócio, isso vai melhorar, isso vai ganhar tração e tudo mais. Eu concordo plenamente. E me remete a uma discussão que tive aqui com o Lincoln e com o Luiz na semana passada, num programa piloto que a gente fez aqui, que em breve vocês verão os cortes aí
no nosso canal. Aliás, por favor, gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir o que vocês virem por lá, porque é muito importante pra gente. É muito importante pra gente continuar esse trabalho. Tanto no YouTube como no LinkedIn. Exatamente. Mas a gente nota, Kaique, que entre essa discussão conceitual e a aplicabilidade de fato, ainda tem uma distância enorme. Não só pela questão da produtização, mas pelos passos que deveriam ter sido dados e foram postergados e tudo mais. E isso, para mim, se comunica muito com o papo que a gente estava tendo na semana passada, que isso foi entregue de novo, tudo isso é entregue de novo para os mesmos players de um determinado segmento e tudo mais. Você, que faz parte da liderança de um grande varejista no país, como é que você acha que as lideranças do varejo deveriam se juntar para tornar o varejo mais sócio desse tipo de coisa e conseguir trazer essa atração e conseguir fazer as coisas se realizarem lá para o cara que está se engalfinhando por conta de um saco de arroz, como você disse? Como é que a gente transforma esses belos conceitos em realidade de fato? Como é que você vê essa questão do tempo de implementação, considerando o que a gente conhece aqui do mercado e de tanto que já foi postergado? Eu acho que você tocou num ponto crítico que a gente fala do tempo de implementação, e eu estava até conversando, a gente estava falando sobre isso. Você lembra do famoso Bureau de Crédito Positivo? Então, a gente já tratou desse tema, né, no passado, e foi aquele empurra, vai, não vai, não vai. Porque, na verdade, ali a gente tinha um interesse de poucos que estavam dizendo, não, putz, eu não vou dar minhas informações aqui. Agora você tem lá o Banco Central em cima dizendo, ó, não é nice to have. Você tem que, não entendeu? Não acho que tem uma força maior que a gente está. Agora, olhando do ponto de vista como é que a gente vai embalar isso na ponta, né? Como é que isso vai chegar? O varejo, eu costumo dizer, vou dar um exemplo bem interessante. Conversando com o Wilson, né? Wilson Mateus, o fundador e dono do Mateus e hoje chairman, né, presidente do conselho, e conversando muito com ele sobre isso, né? Obviamente o Mateus ele tem uma gama, um potencial de geração de questão de serviços financeiros gigante, né? É o terceiro maior varejista alimentar hoje do Brasil, pelo ranking da Abras, e aí eu falei, pô, isso, de repente a gente faz aqui um acordo com alguém, a gente, né, para viabilizar, ou monta uma instituição financeira. Ele disse assim, Kaique, não quero ficar com porque, cara, imagina, Kaique, ele até chama comandante Kaique, imagina se eu só pudesse vender um tipo de leite. Como é que eu ia ficar? Então, é interessante, porque o conceito, se você traduzir isso para o conceito do varejo, é muito isso. O varejo, na verdade, ele quer viabilizar a venda e viabilizar o produto para o cliente final, para que eu possa, de fato, ter uma recorrência, eu viabilizar aquele momento, né? E, como eu digo, o varejo quer vender. Ele não está preocupado com pagar, né? Que, como a gente diz, eu até estava comentando isso outro dia, que assim, não utiliza na comunicação pague em até 3 vezes. Fala, compre. Comprar é bom, pagar é péssimo, né? Ninguém gosta de pagar, todo mundo gosta de comprar. Então, é só o conceito que o varejo está tentando viabilizar a compra daquele cliente. Então, se ele, de fato, tem essa parceria e aí, talvez por associação de classe, né? É óbvio que os bancos têm uma associação de classe muito mais forte e ativa do que o varejo. Mas até isso. Porque eu acho que o Albert colocou bem, é uma relação ganha-ganha. É uma relação ganha-ganha. Porque, assim, se a gente viabiliza um crédito mais barato, mais assertivo, porque para ele ser mais barato, ele precisa ser mais assertivo. Porque hoje, aquela velha máxima,
os bons pagam pelos maus. Né? A gente sabe, o mercado brasileiro tem muito isso. Por quê? Porque a gente não tem uma assertividade maior na concessão de crédito. Então, na medida que a gente tenha isso, o varejo compre isso como um diferencial que vai, de fato, trazer aumento de vendas e satisfação do cliente, eu vejo que é uma sociedade que pode dar muito certo. Mas você precisa tangibilizar e mostrar como isso vai efetivamente funcionar. Você falou um ponto, Kaique, que para mim é o calcanhar de Aquiles disso até agora. Eu acho que a gente vê... porque nosso público é do setor. Tá? A gente ainda... nosso público, ele conhece do tema, ele sabe o momento, sabe as vantagens, sabe as desvantagens, tá lendo alguma coisa, não é um público que desconhece. Acho que a gente tem uma discussão se vale a pena, se o varejo viu o valor, se ele vai ser sócio. Isso acho que é inexorável, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Até um parêntese aqui. Eu não sei por que ainda os bancos pequenos eles ainda estão resistindo os SCDs, as IPs, se é a maior vantagem para ele. Porque quem detém a menor informação, o menor histórico, o menor legado, o menor tudo. Então, mas essa discussão do mercado, do uso, o que usufrui. Agora eu olho para o usuário. E para mim o calcanhar de Aquiles está em fazer uma venda bem feita para esse usuário. Esse usuário ainda não entendeu qual é o benefício, não ficou claro se é pagar ou se é comprar. Ele ainda não entendeu se isso aqui vai prejudicar, se essa informação vai prejudicar ou se essa informação vai melhorar a vida dele. Acho que é essa comunicação, e aí eu vou tecer mais um parênteses aqui. Você falou uma coisa que não estava... A contabilidade foi, para mim, uma grande sacada de uso, mas a outra é startups que não são fintechs, que não são bancos, que não são nada ligado ao setor financeiro, usarem isso como uma ferramenta XYZ para melhorar a experiência dele. O usuário final, eu acho que ele ainda está de fora dessa conversa. E olhando para tudo isso que está sendo investido, falado, desenvolvido, se esse cara vem de sócio agora e fala, eu quero, isso me facilitou, que eu comprei o meu carro por causa disso, isso facilitou porque eu consegui trocar uma dívida que eu pagava X%, agora eu pago X menos Y, porque um gerenciador financeiro me ajudou a fazer essa troca de dívida, apertando 2 botões. Isso acho que ainda, por um lado, para quem está nos assistindo, é uma oportunidade, é uma grande oportunidade para montar aí um negócio voltado para isso, ou capturar essa informação para o varejo, ou como é que chega isso no cliente final. Então, acho que esse é o calcanhar de Aquiles, na minha humilde visão, para o momento. Eu venho aqui a quebrar um pouco esses paradigmas. Então, hoje, se olharmos os números oficiais, né, a data de hoje, temos, como estamos antes, né, temos mais de 45 milhões de consentimentos únicos, então CPFs que já compartilharam dados. Então, pelo menos tem uma boa fatia da população que teve contato. Aí concordo que receberam em troca por esse compartilhamento. Aí concordo que a gente está engatinhando ainda, porque os principais que participaram aí, né, e você vê o compartilhamento dos dados, está feito entre instituições financeiras. Então, as instituições financeiras não conseguiram ainda, enfim, usando as tecnologias que hoje temos à disposição, usar esses dados de maneira efetiva, né? Então, estamos começando a ver já, por parte de algumas instituições financeiras, um decrescimento dos consentimentos ativos, o que é um indicador de que o usuário não viu valor no que essa instituição forneceu, mas do outro lado estamos vendo outros players, provavelmente com mais capacidade tecnológica, crescendo exponencialmente o número de informações que tem e facilitando a vida das pessoas, né? Também é algo muito novo, então as coisas precisam de tempo, né, para se assentar também. Não podemos... Eu sei que hoje saiu uma plataforma nova, sei lá, antes consumíamos, tem Facebook, e agora, sei lá, TikTok cresceu em uma fração do tempo que o Facebook, né? E a gente hoje temos a ansiedade que tudo tem que crescer na mesma velocidade, né? Mas
o conceito de impermeabilizar o Open Finance em diferentes jornadas, e eu sou dos partidários que nem deveríamos falar de Open Finance, né? Igual que hoje não falamos do protocolo TCP/IP e usamos ele cada dia, demora tempo. Demora tempo, as pessoas precisam falar, não toda a população é nativa digital, né? Então, vai ter usuários que não são nativos digitais. Por quê? Porque alguém que foi nativo digital, seja filho, seja neto, explicou dos benefícios de fazer isso, né? Então, e a gente está vendo o mercado já indo para essa via. Vai ter espaço a novos players, como você falou, sem dúvida. Sem dúvida, vai ter espaço a novos players que vai capturar esse valor. Mas acho que não tem volta atrás, e o sucesso já não só aqui, né? Até em outras regiões que começaram antes, é claro, né? Nos bastidores tem um novo nome? Sei lá, eu não posso falar, mas também não tenho constância. Como é? Nem sabe, nem confirma, nem nega, né? Cara, essa foi boa. Essa foi rápida. E a tua resposta também foi ótima, né? Você citou aí, pô, talvez a gente nem devesse estar falando de Open Finance, como a gente não fala do protocolo TCP/IP. Gostei. Porque talvez estivéssemos usando mais energia para produtização. Isso que deveríamos, exato. Concordo plenamente. Eu, como usuário, eu senti a linguagem que foi usada, e eu tenho conta em banco incumbente, ou no tradicionalzão, e tenho contas até por força da profissão, eu sou obrigado a ficar testando, e tenho conta nos digitais. Nos dois, eu senti a mesma coisa. Parecia uma demanda burocrática. Parecia uma demanda... Não, do ponto de vista... Eu sabia que não era, mas do ponto de vista... Parecia uma demanda burocrática. Você quer dar o seu consentimento? Blá. Zero de produtização. Nos dois mundos, pelo menos nos exemplos que eu vivi. E acho que passa muito por isso. Passa muito por... Eu tinha um chefe que falava muito cara, se apaixone pelo negócio, mas não se apaixone pelo modelo. Talvez nós estejamos apaixonados pelo modelo, pelo conceito e tudo mais, e pensando um pouco em produtização. Mas quando a gente diz, a velocidade está alta ou está baixa, eu queria aproveitar a tua experiência, Albert. Você é de uma multinacional, previamente, como disse na sua apresentação, implementou tecnologia e inteligência de negócio em mais de 200 bancos espalhados pelo mundo inteiro, desde a Ásia, África, Oceania, Américas. Como é que está o Brasil relativamente aos outros países que você conhece, ou pelo menos as economias mais pujantes? Como é que está a nossa velocidade nessa transição, relativamente falando? Começo pelo conceito que todo mundo entenderá, né? O brasileiro tem síndrome de vira-lata, isso sem dúvida. A gente acha que está indo lento, a implementação do Open Finance, etc. Hoje, e falando propriedade, porque eu implementei o Open Finance na Europa, o escopo do Open Finance Brasil, seja na parte de dados ou de pagamentos, é o mais avançado no mundo. Só tem Índia, provavelmente, aí, concorrendo quase. Na parte de pagamentos, provavelmente mais. Mas Brasil está anos-luz, né? Europa, cara, está lá ainda engessada na discussão de se obriga os bancos a ter um protocolo estándar, etc., para compartilhamento de dados. Hoje não funciona o Open Finance lá. Pagamentos. Lá na Europa tem iniciação de pagamentos, mas a liquidação do pagamento é a T+24 ou T+48, T+2. Então, de nada serve ter iniciação via Open Finance se o pagamento vai ser liquidado em 48 horas. Então, lá não tem Pix. Países a nível individual têm o próprio Pix, mas não tem um sistema de interoperabilidade de pagamentos instantâneos na Europa. Estados Unidos acabou de implementar FedNow agora, está ainda em beta, né, o alfa. Cara, Brasil se preparou muito bem, já, enfim, na última crise também, já o sistema financeiro, todo mundo reconhece, um dos mais avançados do mundo, enfim, por causa de porradas, mas, a fim das contas, pelo menos tomamos conta disso e aproveitamos o nosso favor. E acho que agora, nos próximos anos, só toca recolher os frutos, né? O Banco Central está recolhendo prêmios ano tras ano, o melhor Banco Central do mundo, né? Antes o Banco Central, o time ia para outros países a explorar o que estavam fazendo, agora todo o contrário, né? Os outros países querem vir aqui e perguntar por que estamos fazendo, né? Os PIX, o Open Finance,
Em geral, cara, acho que o Brasil está posicionado super bem e agora o que temos que fazer é produtizar tudo isso em soluções finais para os clientes, né? Alavancar isso. Como podemos alavancar toda essa tecnologia, por exemplo, para que o Brasil tenha um setor do crédito hiper saudável, que afinal tudo isso sabemos, né? Crédito é chave. Estados Unidos é a primeira economia do mundo porque a impressora nunca para, né? A rotação, o crédito é absurdo. O consumo também é absurdo, né? Então, cara, temos as ferramentas para controlar e que isto não vire uma bagunça, né? E que explode, e que toda a indústria de crédito, enfim, isso exploda, que também não queremos. Temos as ferramentas para o controle. Vamos aproveitar o que a gente tem, né? Então, acho que é isso. Não, muito legal ouvir isso, porque você tem razão. Nós temos uma síndrome de vira-lata que ela é absurda em todos os assuntos. Hoje em dia, até no futebol, onde a gente se achava... Mas só encerrando, é muito legal ouvir, e por isso que eu fiz essa pergunta, do relativamente como estamos. Então, estamos bem. E aí eu peço para os players do mercado, vamos aproveitar que estamos bem e vamos para a produtização. Fala, Lincoln. Concilia com o que você está falando. Você falou no começo que tem 2 grandes blocos, um de dados e o outro é... Pagamentos. E como é que está isso, a evolução? A gente conhece pelo iniciador de pagamentos, né? Tem mais? Sim, e aliás... E como funciona? Diz um pouquinho para a gente aqui, para todo mundo que está assistindo entender quais as possibilidades. Tá. Hoje, na parte de pagamentos, o conceito de iniciação é que você consegue realizar um Pix em outra plataforma que não seja do seu próprio banco, né? Hoje, se você quer realizar um Pix, não tem outra que entrar no seu mobile banking, internet banking, copiar o QR, copiar a chave, fazer o pagamento, enfim, é bastante demorado em termos até de steps e passos, né? Antes falávamos, o ideal no varejo offline seria que não podemos usar o celular igual que fazemos com o cartão, com o NFC e poder fazer um Pix assim de simples, né? Então a iniciação começa olhando a esse desafio, né? Como fazer que o Pix ainda tenha mais sucesso. Fala, mas peraí, o Pix já é um sucesso. Não, ainda não é. Ainda hoje, enfim, temos os cartões, né, que são a via principal de pagamentos em muitos dos casos de uso. E para o varejo, se não o principal, né? Por conveniência, porque é chave, né? Ter a conveniência e também o fato do crédito, né? Que esse é outro ponto. Então, hoje o que já está disponível como função do Open Finance para iniciar é isso. Você consegue iniciar um Pix do seu banco desde outra plataforma de um terceiro. Então, no e-commerce, você seleciona o banco, já automaticamente vai redirigido para o seu banco sem precisar preencher nenhum dado, né? Nem copiar, nem colar nenhum código. E, confirmando o pagamento, você volta para o varejo, né? Isso para o consumidor final é muita mais conveniência. Para o varejo, qual é a chave? Muda o conceito do pagamento. Então, na iniciação, o pagamento vira um modelo de adquirência, onde o iniciador é o merchant, não é o usuário final. Então, já não tem mais aquele negócio de que o merchant manda o QR por um e-mail e fala, tem 24 horas para liquidar o pagamento. Não, o pagamento é liquidado na hora. Porque já teve gambiarra lá, já dois Black Fridays atrás, os varejistas quebrando o estoque do concorrente, só botando o Pix como método de pagamento e após 12 horas ou 24 horas não liquidava o Pix e aí não tem problema, né? Não tem nenhum ressarcimento. Isso já existiu. No modelo iniciação, liquidação instantânea. Para esse ano, que é um ano bem agressivo em novas funcionalidades, a iniciação vai para um modelo mais parecido com o débito automático, enquanto que a gente conhece hoje, que só podemos usar, desafortunadamente, né, na fatura de luz, da água e pouco mais, né? Então, a ideia é que vamos poder usar Pix num formato de débito automático para qualquer serviço, online, offline, etc. Então, isso realmente vai ser um grande divisor de águas, sobretudo para modelos de subscrição, onde a gente hoje coloca o cartão e tem o cartão file, vai ter um Pix on file com isso, né? Então, isso está vindo este ano. E só vai faltar a parte do Pix offline, né? A ver se com essa batalha que a Apple tem na Europa, que foi obrigada a abrir o NFC, quem sabe isso também chega para o Brasil e conseguimos pensar em um Pix por NFC. Já seria o último que estaria faltando para a indústria de pagamentos. Muito bom. Quanto tempo nós temos? Mais 12 minutos? É isso? Isso. Eu queria, assim, a nossa audiência, Kaique e Alberto,
ela também ela olha para os nossos convidados e se espelha em vocês. Nesse momento, vocês estão gerando, fazendo a cabeça das pessoas que estão assistindo fervilhar, falar como é que eu tenho uma carreira, não precisa, como a de vocês dois, que incrível a carreira de vocês. O que você fala para eles com esse tema e qual é o conselho que vocês dão? Em relação. Carreira, empreender. Pensa o seguinte, tem uma pessoa do outro lado que pode ser um empreendedor, dono de uma startup, que pode ser um executivo dentro de uma startup, dentro de uma fintech ou de um banco tradicional. O que vocês falam para eles? Eu acho que um ponto fundamental, primeiro que você está construindo a sua carreira, estava até comentando um pouco antes aqui, que a gente vê, né, de movimento é você conseguir se antecipar às tendências, né? Quando você olha, e eu tenho 4 adolescentes em casa e todos ficam, né, naquela, quais são as profissões do futuro? E hoje a gente está nessa discussão de inteligência artificial, quais as profissões que de fato vão morrer ao longo do tempo, né? E como é que vai ser o mundo futuro? E aí eu acho que esse ponto, para você construir uma carreira, você tem que estar muito antenado nisso. Acho que tem uma questão assim que, se eu tivesse que dizer para o público, de fato, que eu sempre prezei muito, de fato, você estar cercado de boa gente, de boas equipes. Acho que esse é uma coisa que faz muita diferença. Você construir bons times, independente de onde você esteja, né? O que eu costumo dizer assim, eu tive muita sorte de trabalhar com gente muito boa, tanto para cima quanto para os lados, quanto, né, num time que operacionalizava as ideias, como você falou, a construção de produto é uma coisa que você tem que estar muito disposto a ouvir, ter as suas crenças derrubadas às vezes, porque, né, ninguém é dono da verdade, e se você toma isso, você vai dar com a cara na parede. Né? Então, eu acho que esse respeito a gente, né, aquela história, a gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca, que é para a gente escutar o dobro do que fala. Né? Então, eu acho que é muito importante isso quando você está pensando na sua carreira. Então, eu digo, olhar as tendências de fato, se me antecipar. Eu acho que respeito ao próximo, ao outro, trazendo equipes, né, parrudas e que de fato possam fazer a diferença. E acho que é fundamental a questão de liderança, né? De time, de equipe. Esse sentimento, para mim, é algo que mais me gratificou ao longo da minha carreira. E é muito bom você ver pessoas, né? E assim, eu tenho o prazer de ver, né, pessoas que trabalharam comigo ao longo desse tempo em cargos de altíssima liderança, hoje nas principais empresas de produtos e serviços financeiros, meios de pagamento, bandeira. Então, assim, isso é muito gratificante e eu acho que é isso que é o legado que a gente acaba deixando, né? Então, independente de estar, quer dizer, em algum momento não vou, né, a gente não vai estar aqui, então você deixar isso, né, eu acho que é muito gratificante. Quem deixa legado não desaparece, né? É isso. É especial isso, de verdade. E você? Olha, vou te falar, acho que a gente falou muito de tecnologia, né? E, enfim, é meu ramo, então acho que preciso falar que é importante ficar ligado, né, no que está acontecendo. A gente hoje falou do Open Finance, falou de pagamentos, mas, cara, tem inteligência artificial acontecendo. Então, ficar ligado em tudo o que está vindo, porque isso, afinal, gera oportunidades. E eu estou muito obsessionado sempre em quebrar ineficiências. Essas ineficiências podem ser de vários tipos. Ineficiências de mercado, mas pode ser ineficiência da sua empresa, um processo. Eu também gosto de falar, empreender não é para todo mundo. Então, não se obsessione em desmitificar um pouco esse rol do empreendedor como um super-herói. São heróis, mas não todo mundo tem que ser herói nesse sentido. Você pode empreender também, executivo de indústria. Pode empreender também dentro da empresa. Pode quebrar essas ineficiências. Existe em todo lugar. O empreendedor está quebrando ineficiências, principalmente de mercado.
Mas eu gosto de falar, né? Eu fiz uma virada na minha carreira depois da minha primeira fintech. Eu me juntei no que eu considerava nessa época o inimigo, porque eu achava que a indústria financeira era muito ineficiente, né? Falei, putz, eu não vou poder mudar, né? A indústria eu sozinho desde fora. Vou venir, vou tentar mudar o diabo dentro, vou tentar mudar o diabo dentro da empresa. Então, pode ter vários lugares onde empreender, é só achar qual é o seu nível de risco certo que você quer assumir e você vai poder ter impacto, seja empreendendo fora ou empreendendo dentro, né? Temos uma pergunta aqui. Uma pergunta no chat. Depois você... Ou você puxa ou eu puxo aqui. Tá bom. Daqui a pouco você puxa. Eu só queria fazer um wrap-up aqui dessa... Porque a tua pergunta foi muito boa para os dois. É sempre importante a gente lembrar que tem muito jovem na nossa audiência começando a olhar e começando a planejar. E a gente está falando de um assunto que é quente. Aí quando você junta esse assunto quente com dois caras de carreiras extraordinárias aqui, a galera fica realmente com esse aspiracional. Então, se eu puder fazer um wrap-up, e Kaique, você não vai nem lembrar disso, mas num almoço, lá na época da Fininvest, 30 anos atrás, eu não lembro quem era o teu interlocutor, se eu não me engano era o Eduardo Abreu, e aí você falou assim, não, cara, a gente como profissional, a gente tem que ter a capacidade de escolher a empresa, eu não vou falar com a beleza, com a senioridade que você falou à época, mas a gente tem que ter capacidade de escolher a empresa não só pelo que ela apresenta em termos de pagamento, de encarreiramento, mas de olhar para o material humano que está do lado. E às vezes você tem que trocar uma empresa que te ofereceu uma boa grana pelo material humano. 30 anos depois, você está aqui, você nem sabia que eu ia citar isso aqui, e você fala exatamente a mesma coisa. Então, acho que somando ao que você falou, coerência de princípio, cara. Perfeito. Você hoje me emocionou, porque 30 anos eu ouvi numa conversa que não tinha nada a ver com isso, num outro mundo de tecnologia, num outro mundo de tudo. A gente já fazia Buy Now, Pay Later. Os caras que acho que inventaram agora, mas a gente já fazia. Esse papo é só a forma. Só mudaram o nome. Só mudaram o nome. Gourmetizaram. Gourmetizaram. Cara, recebemos uma pergunta incrível. Parabéns pela sua lembrança aqui, Edu. É bonito. Ele, quando estava falando, ele já estava quase lacrimejando, olhando para você, vendo... Pô, hoje em dia, ver... Cara, é um mega banho de falar, cara, valeu a pena ter passado por aquilo, ter entrado lá, porque... No final a gente formou mais gente. O bom é que o Kaique sempre foi muito calmo. Então... Tem cara. Tranquilo, né? Tranquilo. Carioca também, flamenguista. Não. Tricolor. E antes de ir para as perguntas, só para fechar. E do lado do Albert, adorei o que você falou. Porque sim, seria muito óbvio dizer, galera, tecnologia, vamos olhar para tecnologia. Todo mundo está olhando para tecnologia. Mas o que eu gosto em você... é que você não parece o cara do baronato da informação. Você é um cara que conhece demais de tecnologia, mas sempre está falando dela sob a ótica de produto. Isso é muito legal. Então, gente, é isso. A IA, ela não vai acabar com tudo. A tecnologia não vai acabar com tudo. Algumas coisas continuam. Entre elas, coerência de princípio, e o que ele foi muito bom em falar: resolver ineficiência. A IA, ela pode trazer velocidade para a gente resolver as ineficiências, mas a aplicabilidade disso vai continuar dependendo da figura humana. Então as humanidades continuam muito importantes no ambiente profissional. Vamos abrir para as perguntas? A gente tem pouco tempo, mas essa pergunta parece que conhece o Kaique. Aliás, quem não conhece o Kaique falou aqui, super calmo. Temos um amigo aqui chamado Miller. Não sei se é amigo ou amiga, mas se é sobrenome. Miller. É o Horst. E Miller, ele falou o seguinte: alguém como eu, que aos 66 está empreendendo, o que vocês me falam? Em pouquíssimas palavras. Repetir o mesmo que eu falei, enfim, empreendedorismo não tem idade, não tem raça, só tem que você estar ciente de que pode assumir esse risco. É outra vida bem diferente. Eu não sei, não conheço a história do Miller, se foi uma vida corporativa sempre, mas
com certeza vai te dar outra perspectiva também da vida, mas tem que estar preparado para heavy metal. Eu corroboro com o que você está dizendo. Eu acho que assim, empreender, eu acho que tem que ser em algo que você conheça, porque Exatamente. porque eu acho que eu vejo às vezes alguns empreendimentos sai totalmente do conhecimento e da bagagem que você adquiriu ao longo da sua vida. Aí tem uma chance muito maior de você escorregar, porque o conhecimento adquirido ele é muito relevante na atividade de empreender. Então, eu acho que esse é um ponto relevante. Ô, Miller, além desses conselhos, eu vou dar o meu também. Que 66 anos é hora de começar. Eu acho que é essa idade mesmo, a idade que você se encontrar inteiro, com força, com capacidade, é essa idade que você tem que fazer. Então não para não, meu irmão. Não para, por favor, vai em frente. Tá cheirando a leite. Não para não, porque melhor do que ficar rico é ter amigo rico, Milene. Então fica logo rico para... É isso, meu amigo. E seu primo mandou um abraço, falou que está lá nos Estados Unidos, que também é outro tricolor, deve ser o Eduardo Wilson, que ele falou que é outro tricolor e é seu primo, só não tem tanto tricolor no mundo. Não, que E seu isso, primo também não tem campeão da muito. América. Então, um beijo, Edu. Vils, nosso amigo da Justa, grande beijo, eu sou fã, amigo. Grande figura. Gente, como vocês podem perceber, nós, e o Albert disse isso antes de começar, Kaique também, nós ficaremos aqui até amanhã. Mas alguns pilares do Ultratox a gente gosta de respeitar. E um deles é respeitar o tempo que a gente pediu para que vocês se conectassem conosco. Então, respeitando esse tempo, a gente encerra, mas reforço o pedido para que se inscrevam nos nossos canais, LinkedIn, YouTube, ativem lá o sininho, compartilhem, porque isso nos ajuda inclusive a trazer de volta esses dois convidados maravilhosos para outros papos. É impressionante o que a gente conseguiu deslindar aqui em tão pouco tempo. Muito bacana mesmo. Eu, em nome de todo o time do Ultratalks, agradeço primeiro aos convidados que vão falar com vocês aí, vão fazer o encerramento deles em alguns instantes, e agradeço de novo essa audiência maravilhosa que está nos ajudando a crescer, está nos ajudando a consolidar essa ferramenta de distribuição de conteúdo. Com gente tão bacana. Muitíssimo obrigado, Albert. Muitíssimo obrigado, Kaique. Lincoln, sempre uma delícia estar com você aqui, meu irmão. E todo o time da Ultratalks, galera que está aqui atrás das câmeras, muito obrigado. Igualmente, Albert Morales, da Belvo. Vai no LinkedIn dele, quem quiser falar, mandar mensagem para ele. E Kaique Melo, com 2 L's, também, quem quiser fazer algum comentário, ou manda para o Ultratalks que a gente fala com vocês. Maravilha. Eu gostaria que vocês se despedissem da nossa audiência. Primeiro, o Albert. Muito obrigado por ter passado aqui essa hora, esse papo conosco. Eu tivesse adorado poder ser interativo com todo mundo, né? Mas a realidade é que adorei estar aqui hoje e poder compartilhar minhas experiências. Espero que tenha sido de utilidade, tanto pessoas que estejam no mundo corporativo, empreendedores que estejam pretendendo empreender, mesmo com 60, 70 anos. Me chamem, me conectem no LinkedIn, agradecerei também o seu contato e fico à disposição para ajudar o que boamente possa ajudar vocês. Meu irmão Kaique. Essas pessoas com 70, 80 anos, você falou olhando para mim. Não, eu também quero que brincadeira. Eu queria agradecer de coração aí o convite, muito bom participar e estão de parabéns com essa iniciativa. Acho que a discussão é super interessante, né? E acho que é super proveitoso para a gente está sempre aprendendo, né? Então, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o debate aqui, para a discussão e mais uma vez agradeço aí o tempo de todos. Espero que possa ter contribuído. Muito obrigado. Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.